Salve, salve galera! Professor Washington na área. Voltamos aqui para mais uma aula de programação orientada a objetos, desenvolvendo aí um projeto utilizando o PHP, com o framework Laravel, e vamos então dar continuidade aí no desenvolvimento do nosso projeto, certo? Apenas para a gente pegar aqui de onde a gente parou, na última aula a gente fez então a parte de front-end. Desenvolvemos aí as telas, pelo menos a parte mais básica ali, do nosso front-end. E na medida que a gente for desenvolver agora o back-end, nós vamos implementar as funções de back-end no front-end também, tá certo? Então na última aula a gente fez essas telas: a tela principal, a tela de listagem de clientes, a tela de listagem de produtos, tela de listagem de categorias, tela de listagem de vendas. E aí, para cada uma dessas telas, a gente criou algumas views aqui também, Por exemplo, aqui clientes ficou com a rota /cliente /novo. A gente tem acesso aí então ao formulário, para criação de um novo registro de cliente. E assim a gente fez para as outras telas também. Uma view aqui para produtos, uma view aqui para categorias também. Só lembrando que a rota aqui muda somente o plural aqui no final, Categoria /novo. Então temos aqui também o formuláriozinho. Deixa eu só mudar o padrão aqui para light. O formulário para cadastro de categoria. Lembrando que para categoria a gente só tem um campo que a gente vai adicionar manualmente, que é a descrição da categoria, o nome. O ID ele já vai ser gerado automaticamente. E por fim, aqui o cadastro de vendas. Então, vendas. Então, temos um formulário aqui também para cadastro de vendas, onde a gente vai ter aqui um select box para selecionar o cliente, onde vai vir listado aqui todos os clientes cadastrados já no sistema. Um select box aqui para forma de pagamento. Essas formas de pagamento aqui já estão pré-estabelecidas no formulário, então não tem uma tabela que vai alimentar isso, mas é uma coisa que fica a par de vocês implementarem aí no futuro, tá certo? E o valor da venda aqui, visto que a gente criou lá a nossa migration, nossa tabela para administrar esse cadastro de vendas, as informações que o usuário vai preencher manualmente seria somente essas, O ID do cliente, a forma de pagamento e o valor dessa venda, tá ok? E faltando os botões aqui, depois a gente vai implementar isso também. Deixa eu ver o que mais. Tá. Eu percebi aqui, só para mostrar para vocês uma coisinha. Eu vou diminuir aqui o formulário. Vou clicar aqui em inspecionar, só para demonstração aqui, tá? Na medida, deixa eu ver aqui em Network. Aqui quando a gente abre uma página, ele apresenta para nós tudo que está sendo carregado naquela página. Deixa eu fazer um meia da tela aqui. Opa. Até aqui tá ok. Beleza, vou dar um atualizar página aqui, tá? Só para vocês visualizarem aí, Veja bem, nessa página de vendas ou qualquer outra página, ele está carregando aqui o documento, o próprio arquivo, que está carregando esse front-end aqui, o colormods.js, um arquivo JavaScript, o Bootstrap CSS, a página de estilos ali, o arquivo com toda a parte responsável pela estilização da página. Esse min aqui é de mimificado, esse arquivo foi deixado de uma forma que ele fica com o menor tamanho possível, tá? Então não tem aquelas quebras de linha, é tudo numa linha só. E aqui, tem o Bootstrap, tem mais um arquivo aqui deixa eu ver, XML. Isso aqui é carregado online, Não tem um link que a gente busca algumas configurações online ali também. Favicon aqui, que é uma imagem para trazer aqui em cima, na abinha, um íconezinho. E o problema que eu identifiquei aqui foi o seguinte, esse navbar static.css, ele não está sendo encontrado, tá? Por mais que não dê diferença aqui na página, pode trazer depois problema no carregamento da página, em questão de desempenho, performance ali no carregamento da página. Então isso aqui para nós não é legal, tá?
se esse arquivo não for necessário, então a gente tem que eliminar ele do carregamento, ou se ele for necessário, a gente tem que acrescentar esse arquivo. Na última aula eu removi esse arquivo do projeto, visto que não tinha diferença aqui, né, na aplicação, não estava utilizando esse arquivo. Então o que a gente pode fazer? Ou acrescentar ele novamente, ou remover. Como não estamos utilizando as funcionalidades desse arquivo aqui, ó, Navbar Statics, esse arquivo, só para vocês entenderem de onde que está vindo isso, deixa eu abrir aqui meu navegador, ele veio lá da pasta dos templates, tá? Ó, downloads, Bootstrap aqui, Navbar Static. Ó, é esse cara aqui, tá? Quando a gente baixou essa pastinha aqui, ó, de templates, né, e nós pegamos o template aqui do Navbar Static, ele já veio junto com o arquivo index. Vamos só abrir aqui ele. Ó, o que esse cara faz? Ele só altera uma propriedade de CSS ali do Buddy. Para nós, isso aqui a gente pode copiar e jogar na página inicial ali, tá? Mas como ele não faz tanta diferença, tá? A gente pode eliminar a chamada desse arquivo. Só para não ter esses errinhos aqui, tá? Esse 404 aqui de erro. Então, para isso, nós vamos lá na página do projeto. Deixa eu ver aqui, lá em Resources. Resources, Views. O arquivo que está carregando aquele cara lá é esse aqui, ó, Header. Header. E ó, aqui já estava até em cima dele já. Na linha 101, aqui no meu arquivo. No de vocês aí eu não sei onde que vai estar, tá? Mas qualquer coisa é só pesquisar por Navbar-Static. Vai lá em cima, ó, dá um Ctrl Home, vai na primeira linha do arquivo, dá um Ctrl F, digita aí Navbar-Static. Pesquisa por ele aí. Aqui vai ter 2. Ó, tá vendo? Ele já está sendo trazido para a página por esse link aqui, ó. Get Bootstrap, Docs 5.3, Examples, Navbar Static. Ele já está trazendo esse arquivo ali por esse link, tá? Então ele está meio redundante. Então a gente pode, na verdade ele é necessário aqui na página, né? Eu disse que não era necessário, mas ele é sim. O que a gente pode fazer é o seguinte, eliminar então esse cara aqui, ó. Tem duas formas, tá? Eu posso eliminar a chamada do arquivo local ou online. Nesse caso aqui, online. Quando eu elimino online, eu não preciso carregar um arquivo externo. Então é uma questão a mais para a performance do nosso site, né? Quando eu carrego arquivos de fora do meu site, então eu preciso fazer download desse arquivo aqui para minha página. Tá, então se eu tenho um arquivo e coloco ele no meu projeto, fica mais rápido o carregamento. Então o que eu vou fazer agora? Tá? Mudei de ideia. Eu vou tirar esse carregamento aqui, esse link, tá? Deixa eu apagar essas linhas em branco aqui. Pronto. Salvei. Vou dar um Ctrl Home aqui de novo, Ctrl F, Navbar Static. Ó, agora só tem uma referência aqui desse cara, né? E ele não existe no meu projeto ainda. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar ele lá dentro da pasta do CSS. Mas, antes disso, eu vou copiar esse atalho aqui, ó. Como ele é um arquivo CSS, eu vou colocar ele na mesma pasta do arquivo CSS Bootstrap aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse diretório aqui, ó, tá? Dois pontinhos, /assets, /dist, /css, até aqui só. Agora eu vou lá onde está sendo feita a chamada aqui do Navbar Static. Vou colocar aqui no início, dar um Ctrl V. Então, dois pontos, assets, dist, css, navbar. Agora eu preciso colocar esse arquivo lá dentro. Então, vou salvar aqui esse arquivo agora. Vou voltar lá na pastinha. Deixa eu abrir de novo aqui o navegador, o meu Explorer. Vou voltar lá na pastinha de templates que a gente baixou, né? Bootstrap Examples, aqui Navbar Static, e copiar esse cara aqui. Agora eu vou jogar dentro dessa pasta Assets. Onde que está essa pasta aqui? Nós colocamos ela aqui, ó, dentro de Public Assets Dist CSS, tá? Pode acessar isso tanto por fora, lá pelo Explorer,
ou por aqui, por dentro mesmo. Vou fazer o seguinte, vou abrir esse diretório aqui, ó, do CSS, tá? Botão direito, revelar no Explorer. CSS, vou abrir ele aqui. Ó, aqui só tem arquivos CSS. Vou dar um Ctrl V aqui agora, ó. Colei o arquivo Navbar Static aqui. Perfeito. Agora eu vou carregar de novo aqui a minha página. Vou fazer aquele mesmo esqueminha, ó. Inspecionar aqui. Vim aqui em Network. Vou atualizar a página. Ó, agora ele carregou tudo, ó. Navbar, cadê? Navbar Static está carregado também. Tá com OK aqui. Então, elimina os erros da nossa página, tá? Por questão de performance, isso aqui é mais interessante. Eu esqueci de fazer um print aqui. Só um minuto que eu vou voltar o arquivo, vou fazer um print, tá? Do tempo de carregamento e aí eu já volto. Beleza, só para vocês verem a diferença, tá? Do tempo de carregamento quando nós temos um pequeno problema como esse. Ó, esse aqui foi o carregamento, tá? da página, desculpa, com erro no Navbar. Olha os tempos aqui, ó. Deixa eu só colocar meio pareado aqui. Deixa eu ver. Ó, o arquivo... Ah, tá. Esse aqui é o de vendas, né? Acabei tirando... Deixa eu fazer com vendas. Cadastro, deixa eu ver. Vendas... com vendas. Eu tirei o print do vendas. É esse aqui. Acaba que não mudou muita coisa, né? Mas vamos lá. Só para tirar uma diferença. Os arquivos que nós temos aqui é o próprio arquivo de vendas, CSS, Color Mods, com o erro, né? E aqui, ó, vendas, tal. Olha a diferença de tempo de carregamento, tá? Aqui tem 896 milissegundos para carregar a página vendas. Aqui deu 733. Aqui não tem tanta diferença, né? Mas a maior diferença está aqui, ó, no bootstrap.min, né? Aqui levou, quando estava com o arquivo, né, chamando o arquivo que não existia, ele levou 823 milissegundos. E agora ele levou somente 64 milissegundos. O arquivo com erro, né, só o tempo de resposta, mesmo tentando chamar ele não existindo, só o tempo de resposta aqui para tentar carregar esse arquivo foi de 800 milissegundos. Agora, com ele disponível, 54 milissegundos. Tá? O próximo aqui, ó, também o Bootstrap Bundle Min.js aqui. Levou também 825 milissegundos. Com o carregamento tudo otimizado, né, tudo com o arquivo carregando certinho, 56 milissegundos. Então nós diminuímos bastante o tempo de carregamento da página ali, ó. De 2 segundos caiu para 1,44. Tá? Não, assim, a primeiro momento isso não faz tanta diferença, né? Mas é que na nossa página a gente tem pouquíssima coisa para carregar. Mas imaginem uma página com vários recursos para serem carregados, imagens, dados, relações entre tabelas. E se você tiver esses delays, né, de carregamento de arquivos que não existem, ou até carregando imagens com um tamanho muito grande, isso vai gerar uma lentidão no carregamento da página, tá? Então é sempre bom a gente estar tratando isso. Então sempre dá uma olhadinha nesse inspecionar, tá? Network aqui para ver se está carregando tudo certinho, se não tem nenhum problema, o tempo de carregamento de cada coisa. Aqui, no caso de carregamento de imagens, ele vai mostrar aqui também a imagem e o tempo. Se a imagem estiver demorando muito tempo para ser carregada, dá uma otimizada nessa imagem também, né? Converte ela para PNG ou para web, né? Faz um tratamento. Isso aqui é só uma dica para vocês aí para a questão de performance de site, tá? Perfeito. Então esse foi apenas um ajuste que a gente precisou fazer aqui. Agora está tudo ok, vamos dar continuidade então com o desenvolvimento do projeto. Agora a gente vai fazer então a parte de listagem. Vou trabalhar primeiro com a página de categorias, que é a mais enxuta, tá? Então a gente vai
trabalhar com essa página aqui, ó, a listagem. Primeiro momento, então, a gente vai listar as categorias existentes no banco. Aqui a gente listou dados fictícios, né? O que eu vou fazer? Vou vir aqui no banco, ó, localhost, localhost./phpMyAdmin. Que demora. Tá. Pausei um pouco a gravação aqui, né? Porque demorou um pouquinho. Não façam como eu. Lembrem de startar os serviços aqui, tá? Do Apache e do MySQL, tá ok? Nós precisamos do Apache para acessar esse servidorzinho aqui, ó, onde administra o banco de dados do MySQL, ou no caso aqui o... Deixa eu ver qual que é o nome do banco aqui. MariaDB, né, que é o banco que está sendo utilizado aqui pelo Champ. Perfeito. Só se atentem aí nesse caso também. Bom, o nosso banco aqui é o DB Vendas. Bom, acessando aqui o banco DB Vendas, vamos acessar aqui a tabela categorias. Eu vou inserir um registro aqui manualmente, direto no banco, tá? Só para tentar listar esse registro lá na nossa página principal de categorias. Então vou aqui, ó, em inserir. Perfeito. Aqui ele vai trazer alguns campos para serem preenchidos. E aqui, ó, continuar a inserção com 2 linhas. Eu vou colocar aqui 3 linhas, tá bom. Tá, então primeiro aqui o ID. O ID eu não preciso preencher, tá? Ele é auto-incremental, então não preciso colocar nada aqui. Eu só preciso colocar o nome, um nome para essa categoria. Então vou colocar aqui bebidas geladas. Data de criação. Isso aqui vai ser preenchido automático também, mas somente quando for preenchido pelo formulário dentro do Laravel, tá? Então, agora não, ele não vai ser preenchido automático. Só que esses campos eles podem ser nulos, ó. Nulo pode, então eu não preciso preencher, tá? Mas se caso quiser preencher, é só clicar aqui no campinho, ó. Tempo aqui e tal, marca aqui a data, tempo e pronto. Clicou aqui, seleciona uma data, tempo, tal. Criado no dia 18/3/2024, na hora 15h48 e atualizado também. Ok, vou aqui na próxima categoria, vou colocar aqui legumes. Não vou preencher isso aqui não. E a próxima é bebidas alcoólicas. Opa, alcoólicas. É assim mesmo? Deixa eu ver como é que escreve isso. Alcoólica, tá certo. Não vou preencher aqui também. Só clicar agora em executar. Pronto, ele criou aqui o script de inserção de dados, tá? Agora se eu clicar aqui em categorias, ó, deu uma mensagem que foi inserida com sucesso. Ele já lista para mim aqui, ó, bebidas geladas, legumes e bebidas alcoólicas. Certo? Então esses dados aqui vão ser listados no lugar... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Categoria, cadastro de categoria. Listagem de categorias, isso. Então aqueles dados vão ser listados aqui para nós, tá certo? A gente vai tratar para que isso aconteça agora. Então vamos lá. Perfeito, vamos acessar aqui agora nossos... Eu vou fechar essas páginas que a gente não vai utilizar agora, tá? Então listagem de vendas não vamos utilizar agora. Footer não. Apagar produtos não. Deixa eu apagar tudo aqui. Close all. Deixa eu ver, apagar Blade, vou salvar. Tinha coisa não salva aqui, vou salvar tudo. Perfeito. Quais arquivos que a gente vai utilizar? Migrations não vamos utilizar por agora, então vou minimizar tudo aqui. Resources a gente vai utilizar, tá? A parte de categorias. Então vou minimizar os outros aqui. Aqui, ó, categorias lista. Esse arquivo aqui que a gente vai manipular, tá? Vou minimizar aqui o resources. Rotas, nós vamos, deixa eu ver.
As rotas a gente não vai manipular, mas eu vou deixar aberto aqui para a gente visualizar a rota que a gente está acessando para manipular daí a página, o controller, a modo e tudo mais. Beleza? Então, a rota, a view, MVC, né? Model View Controller. Então a gente vai acessar aqui a view, o controller, fica aqui em app, http, controllers. Bom, a gente não criou os controllers ainda e não criamos as models também, tá? Então nós vamos criar agora esse camarada aqui. Ó, para a gente criar Model View Controller, tem os comandinhos lá nos slides que eu deixei disponível para vocês, tá? Deixa eu acelerar aqui. Ó, Model. Na verdade, a View é criada manualmente mesmo. Você clica o botão direito lá, novo arquivo, tal, nomeia, né, o arquivo .blade.php. Agora, Model e Controller a gente pode criar utilizando comandos. Então aqui, ó, Model, modelo, Controller, View, projeto, banco, database, models. Comando para criar uma model. PHP Artisan make model e o nome da model. Então, quando a gente utilizar esse comando aqui, ó, make model e o nome da model, ele vai criar um arquivo dentro dessa pasta models aqui. Se for necessário separar, né, essas models, por exemplo, digamos que eu tenho um sistema mais completo. Então, no meu sistema de vendas, eu vou ter arquivos para controle ali das vendas, eu vou ter arquivos para controle de estoque, eu vou ter arquivos para controle financeiro. Então é interessante aqui dentro de models eu criar uma pasta, por exemplo, pasta chamada financeiro, uma pasta chamada estoque, uma pasta chamada vendas, uma pasta chamada administrativo, para colocar dentro dessas pastas, né, separadinho, arquivos relacionados a cada módulo ali do sistema, tá? Como a gente vai trabalhar só com o módulo de vendas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pastinha aqui dentro, tá? Até porque o user aqui, ó, ele fica dentro de models direto, né? Na raiz de models aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um diretório chamado vendas. Depois, caso a gente implemente mais funções aqui, a gente vai organizando aí cada model dentro de uma pasta, tá? Então vamos lá. Para isso a gente vai utilizar o terminal. Vou criar, como o terminal aqui ele está startado o servidor, eu vou criar um novo terminal aqui. Show de bola, demorou um pouquinho aqui. Agora a gente vai utilizar o comando, né? PHP Artisan espaço make model. Agora aqui a gente vai digitar o nome do arquivo, né, seguido pelo nome da pasta. Então primeiro o nome da pasta vai ser vendas barra o nome dessa model vai ser categoria no singular, tá ok? Porque essa model ela vai estar relacionada com a tabela categorias, mas ela vai tratar registro por registro, né? Por mais que ela às vezes busque vários registros ali, encapsule isso num objeto, nós vamos tratar ela como o nome dessa classe, tá? O nome da classe ali vai ser no singular. Só as tabelas mesmo que a gente vai colocar o nome ali no plural, perfeito? Então, categoria. Então ele vai criar dentro da pasta vendas um arquivo chamado categoria e já vai estruturar para a gente ali o nome da classe, vai importar todas as classes responsáveis ali por administrar as funções da model, tá? Vou dar um enter agora. Bom, já criou aqui para nós, criado com sucesso. Se eu visualizar aqui dentro de models agora, ó, tem uma pastinha vendas e aqui dentro tem um arquivo chamado categoria, que já criou para nós. Então ele já vem aqui, ó, namespace, já deu um namespace aqui para esse arquivo, né, direcionando o local dele. Quando eu for importar esse arquivo, tá, se eu for utilizar esse arquivo em outro local que a gente vai utilizar lá em controller, ao invés de eu colocar todo o diretório dele, que é isso aqui, ó, né, estou passando o mouse aqui em cima, C, Xan, PHTDocs, vendas, app, models, vendas, categoria, ao invés de utilizar todo esse endereço aqui, eu vou utilizar só isso aqui, ó, app, models, vendas, tá certo? Que é o namespace dele, é um apelido que foi gerado para ele, eu posso chamar através desse apelido aqui, tá? Aqui alguns recursos que estão sendo utilizados de outras classes dentro dessa classe principal aqui, né? Classe categoria, e ela está estendendo também de uma outra classe, recursos de uma outra classe,
que é a classe Model. Então, se eu clicar no Ctrl aqui e clicar em cima de Model, a gente vai conseguir abrir aqui a classe Model. Fica aqui, ó, dentro de Vendor, tá? Pastinha Vendor, Laravel, Framework, SRC Illuminate, Database, Eloquent e aqui, ó, Model, tá certo? Então aqui, ó, se você for arrastando para baixo, tem todos os procedimentos, né, todas as funções, na verdade, né, todos os métodos ali que essa classe pode fornecer para todas as outras classes que forem derivadas dela, né, forem especializadas por ela, tá certo? Então aqui, ó, tem bastante recurso e mais coisas. Ó, essa classe Model, ela é uma classe abstrata, então não posso implementar, né, objetos dessa classe aqui direto. Mas ela também, ó, ela implementa outras classes. Classe Arrayable, ArrayAccess, enfim, tem várias aqui. Então, além dos métodos implementados aqui, ela também vai poder fornecer acesso a métodos dessas outras classes aqui. Então, é um enfileiramento, né, de especialização aqui dessa classe. Então, a categoria ela vai ser super especializada. Ela vai ser especializada pela classe Model, certo? Visto que ela está estendendo aqui, ó, categoria estende de Model, e por consequência, a Model implementa aqui também de outras classes, ela vai receber também essas outras implementações, tá ok? Beleza, agora a gente precisa entender algumas coisinhas. Padrão MVC, né? O M de Model, qual que é a responsabilidade da Model? Fazer interação, né? Fazer uma intermediação entre as regras do nosso projeto ali, que seria tratado no controller, com o banco de dados. Então aqui a gente vai estabelecer para a Model qual que é a tabela que ela vai ficar responsável, quais são as colunas também que ela vai poder ali manipular, que ela vai permitir que seja manipulada, né, pela aplicação externa ali, pelo front-end, e quais seriam as relações também dessa classe com outras classes, né, com outras tabelas, com outras classes que administram outras tabelas, certo? A gente vai fazendo por partes aqui. Primeiro momento a gente vai então identificar qual que é a tabela que essa classe categoria vai ser responsável, ok? Então vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui um atributo do tipo protegido, tá? Porque somente essa classe vai ter acesso a esse recurso. Então protected, somente essa classe e as classes que forem dependentes, que forem subclasses, né, dessa classe aqui. Mas a gente não vai ter subclasses de categoria, não. Então, protected cifrão table. Então, essa sintaxe aqui, ela é fixa, tá? Protected table. Não pode dar outro nome aqui para tabela, tá? Por exemplo, tabela. Isso aqui o Laravel não vai reconhecer. Então, tem que ser table mesmo, tá certo? Na frente, o sinalzinho de igual aqui. Depois, entre aspas dupla, o nome da tabela, que no caso aqui seria categorias, no plural, certo? Bom, dessa forma que a gente referencia, então, a tabela que a classe categoria vai estar responsável por manipular, tá? Toda a parte de acesso a essa tabela, de filtragem, de inserção de dados, de atualização de dados, tudo isso já está encapsulado dentro da classe Model e dentro de todas as outras subclasses, dentro das outras superclasses, na verdade, que especializam a classe Model também, tá ok? Então a gente não vai precisar implementar métodos ali de acesso ao banco, de inserção de dados, de busca de dados. A gente vai só precisar chamar os métodos, tá? Para isso a gente precisa estudar aquela documentação do Laravel para entender como que funciona cada chamada, como que funciona a questão dos parâmetros, mas isso eu vou passando para vocês aqui durante as aulas, tá? Pelo menos a parte básica ali. Depois as partes mais complexas, aí vocês vão ter que dar uma estudada aí na documentação, tá? Então a primeira parte, a tabela, que essa Model vai estar responsável. Depois eu preciso identificar também qual que é a chave primária dessa tabela. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó, protected fill label. Fill label não, desculpa. É primary key, né? Primeiro aqui, cifrão. Primary key. Já está até complementando ali para mim. Primary key. E
entre aspas dupla, eu identifico qual que é a coluna que é a chave primária dessa tabela. Nós deixamos por padrão, né, as chaves primárias identificadas como ID. Então, todas as tabelas aqui, a chave primária se chama ID. Tá? ID, né? ID é ID. Ponto e vírgula aqui no final. Ok. Por último, a gente vai identificar quais são as colunas que essa model vai permitir ser manipulada pela aplicação. Tá? Nesse caso aqui, somente a coluna descrição, né? Eu não lembro se é descrição ou se é nome. Eu vou ter que consultar na migration lá depois. Então já está até completando ali para mim, ó, Protected Fill Label. Ó, Protected Fill Label. Como são vários campos, né? Normalmente a gente vai manipular vários campos. Nós informamos isso em formato de array, tá? Então aqui, ó, colchete, abre e fecha colchete, ponto e vírgula. E aqui dentro, o nome das colunas separado por aspa simples. Nesse caso aqui, porque é um array, né? São várias colunas. Então aqui, descrição. Eu acho que é descrição. Deixa eu ver aqui lá em database. Cadê? Tá aqui para cima. Database, migrations, categorias. Ó, os campos aqui foi ID, e nome, né? Então não é descrição, é nome. Então a coluna que vai ser manipulada pela aplicação vai ser a coluna nome. Ó, aqui na migration não tem mais nenhuma coluna, então é só isso mesmo. As colunas created e updated já são manipuladas pelo Laravel, então a gente não precisa colocar elas aqui, tá? A gente não vai manipular essas informações pelo formulário. Então, somente isso mesmo. Vou salvar aqui esse arquivo. Ok. Bom, para model, é somente isso que a gente vai fazer por enquanto, tá? E aí, como a gente já entendeu a funcionalidade da model, para que serve, o que a gente tem que referenciar aqui, a gente vai fazer isso para as outras models também. Então, vou criar aqui embaixo, ó, a model de clientes, né? PHP Artisan. Eu só dei uma setinha para cima para aproveitar o texto que eu tinha digitado anteriormente. Então, PHP Artisan Make Model. Vou apagar aqui categoria, vou colocar cliente. Vendas. Cliente, certo. Vou colocar agora vendas produto. Vendas, a própria classe para venda, né, para controle da venda. Então, basicamente, vão ser as classes, né, vão ser classes para manipular os nossos migrations. Então, nós temos aqui tabela cliente, categoria, produto, venda e prod-venda, só que essa daqui é uma tabela intermediária entre vendas e produtos. Não precisa ser manipulada por classe. Perfeito, então clientes, cliente, produto, venda, cliente, categoria, cliente, produto, venda e categoria. Tá certo. Somente esses mesmos. Deixa eu diminuir aqui agora, voltar aqui para as nossas models. Ó, aqui em categorias, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses caras aqui que eu já fiz e vou colar aqui em cliente. Tá? Só vou alterar agora aqui os campos que são diferentes. Então a tabela que a classe cliente vai ficar responsável é a tabela clientes, no plural. A chave primária dessa tabela é ID. E Protect Fill Label. Quais são os campos que eu vou poder manipular? Bom, agora vai mudar, né? Eu fechei e podia ter deixado aberto. Clientes. Então são esses campos aqui, ó. Nome, telefone, e-mail, endereço. O nome já está lá. O nome já está aqui. Então eu vou copiar aqui, ó, telefone. Na frente aqui, ó, da aspa, vírgula, telefone, vírgula. Qual que é o próximo aqui? E-mail, vírgula, endereço. E só, né? Nome, telefone, e-mail e endereço. São os campos que eu vou poder inserir ali pelo formulário. Inserir, editar, atualizar, apagar também, né? Perfeito. Vou dar um salvar aqui agora. Agora eu vou lá para produto. Ah, tá. Vou aproveitar aqui de cliente, vou copiar tudo isso aqui. Tudo não, né? O table, primary key e fill label.
vou colar aqui em produto, tabela produtos, primary key ID, fill label, vamos voltar lá na produtos. Quais são os campos aqui? Bom, produtos, nós vamos manipular mais campos, né? Tem aqui o ID categoria, que é a chave primária da categoria do produto, então a gente vai colocar esse cara lá também. Tem o nome, né? O nome já está lá, então vou só apagar aqui os demais, ó. Opa, estou manipulando o cliente, calma aí, falha minha. Deixa eu fechar aqui para não causar confusão, né? Produto. Tá, produto. O produto tem nome, vou apagar os demais aqui. O produto tem ID categoria. Tem nome, tem descrição. Vou copiar aqui também. Vírgula, descrição. Tem validade, vírgula, validade, e por fim tem valor, vírgula, valor, certo? Somente esses campos. Nome, ID categoria, descrição, validade e valor. Perfeito, vou salvar aqui também. Agora, para venda, vou copiar aqui de produto. Abaixo aqui de Use as Factory, tabela vendas, primary key ID, fill label. Aqui vamos lá em vendas. Quais são as colunas que a gente vai manipular? ID cliente, ID cliente, forma de pagamento. Esse forma de pagamento aqui vai ser do tipo inteiro, tá? Valor e data hora. Vendas. Tá. Eu estou pensando no produto aqui, mas a gente já tem uma tabela que vai administrar o ID do produto. Somente isso mesmo. Então, ID cliente, forma pagamento, valor. Então, vamos lá em venda. No nome aqui, ó, vou colar ID cliente, forma pagamento. Vou colar aqui em cima de categoria. Valor. Vou colar aqui em cima de descrição. E data hora. Vou colar aqui em cima de validade. E vou apagar valor porque ficou sobrando. Beleza, beleza, beleza. Tá, eu falei que esse cara aqui, Pro de venda, ele não vai ser manipulado pelo formulário, né? Porém, quando a gente for administrar informações do formulário, gravar uma venda, ele vai mandar informações para a tabela Pro de venda. Então eu vou ter que criar uma model para esse cara aqui também, tá? Para que ela grave dados, tá? Nesse camaradinho aqui, ó. Pro de venda. Então aqui, vou acessar de novo aqui o painel, o promptzinho, né? O terminal. Vou chamar aqui o último comando. PHP Artisan Make Model vendas. Vou chamar ele de prod. Opa. Produtos venda. Vou chamar de produtos venda, tá? Que é a finalidade dessa model, é administrar os produtos de uma venda. Perfeito, já criou aqui também. Vou copiar aqui também os de produto, colar aqui dentro. Opa. Ctrl C, Ctrl V. Tá, qual que é a tabela? Tabela Pro de venda. Então, a nossa model Produtos venda vai administrar a tabela Pro de venda. Qual que é a chave primária desse cara? Deixa eu ver se eu criei chave primária para ele. Eu deixei como ID também. Quais são as colunas? Então, ID produto, ID venda. Eu vou selecionar os dois aqui, os três aqui, os quatro, né? ID produto, ID venda. Opa. Vou selecionar esse cara, apertar Alt, a tecla Alt aqui. Vou clicar aqui no ID venda duas vezes, quantidade e total. Dá um Ctrl C. Eu copiei aqui, ó, 4 itens numa vez só, né?
Então aqui, ó, produtos venda, eu posso colocar eles em 4 lugares ao mesmo tempo. Então eu tenho que selecionar 4 textos para ser substituído por 4 textos também, tá? E ele vai colar na ordem. Então eu vou colocar aqui, ó, vou clicar 2 vezes em nome, pressionar a tecla Alt, vou clicar 2 vezes em ID categoria, 2 vezes em descrição, 2 vezes em validade. Pronto, solto o Alt, agora dou um Ctrl V. Ó, ele já cola para mim certinho, ó, ID produto, ID venda, quantidade, total. O valor aqui ficou sobrando, então eu vou apagar ele, certo? Então eu já trouxe aqui, ó, ID produto, ID venda, quantidade e total. É o que vai poder ser manipulado aí pela Model Produtos Venda. Essa aqui é uma forma de agilizar o processo de Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+S aqui para salvar o arquivo. Perfeito. Então as nossas models, a primeiro momento, estão prontas. Depois a gente vai criar aqui umas relações entre classes, tá? Para quando eu buscar um registro do banco, ele já fazer para mim um filtro nas dependências que eu preciso. Por exemplo, quando eu buscar categorias, eu já posso fazer um filtro para ele trazer todos os produtos daquelas categorias. Então, se eu buscar a categoria bebidas, ele já traz para mim um vetorzinho, um array ali, né, com todos os produtos que estão vinculados à categoria bebidas. Tá? Mesma coisa para venda. Se eu buscar ali uma venda, fazer um filtro no banco de dados, na classe vendas, buscar ali um registro de uma venda, ele já vai trazer para mim, eu já posso configurar isso dentro da classe, né, para ele buscar todos os produtos daquela venda e também o cliente daquela venda, tá certo? Então isso vai agilizar muito lá na aplicação de front-end. Quando eu precisar trazer uma informação de um registro, ele já traz completa a informação, né? Mesmo que eu não utilize, já está ali, para caso precisar ser consultado, já está disponível. Beleza? Isso aqui mais pra frente, tá? Por enquanto a gente vai fazendo igual o Serial Killer. Vamos por partes. Ok. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo passo. Os controllers. Aqui foram feitos as models controllers. Controller. Comando para criar um controller. Cadê? Aqui, ó. PHP Artisan Make Controller e o nome do controller. Mesma coisa, tá? Se a gente for colocar uma pasta para organizar o projeto, então vamos colocar o nome da pasta aqui no começo, barra nome do controller, tá? E assim, por padrão, eu sempre coloco o nome do controller seguido de controller na frente, para identificar que aquele arquivo é um controller, tá? Porque a nomenclatura pode às vezes se confundir com o nome da model, né? Por exemplo, vou criar um controller chamado categoria. Então, eu já tenho uma model chamada categoria. Então, para não ter 2 arquivos com o mesmo nome, eu coloco o controller na frente dos arquivos controller, tá? Então, vamos lá no nosso projeto. Vou abrir aqui o promptzinho. PHP Artisan espaço make controller espaço. Vou colocar aqui a pasta vendas, tá? Barra categorias controller, certo? Ó. Então vendas, categorias, controller, ou categoria, né, no singular, categoria controller, tá ok? Categoria controller, vou fazer a mesma coisa aqui só vou apagar, ó, eu deixei aqui o último comando salvo, tá? Só dei uma setinha para cima do teclado aqui, ele já busca o último comando que eu digitei aqui no terminal. Então eu vou apagar aqui categoria, vou digitar cliente controller, perfeito, já criou. Vou agora para o próximo aqui, produto controller, e a última venda controller. Bom, o produto venda, a gente não vai precisar de um controller para produto venda, tá? O próprio controller de venda é que vai fazer essa parte de alteração, remoção de dados da tabela produto venda. Então, nesse caso aqui, ó, as models são 5, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, e os controllers são 4, porque a gente não vai precisar de um controller produtos venda, tá certo? Só para categoria, para cliente, para produto e para venda. Bom, ó, aqui
os nossos controllers vieram sem nenhum método criado, tá? O model, quando a gente criou, ele já veio aqui implementado a classe e já veio aqui uma chamada também, né, de uma classe de fora. No controller, a gente vai fazer uma coisa aqui. Nós vamos precisar criar métodos aqui. Métodos getters e métodos setters. Lembram da diferença? Da diferença aí entre getters. Vou colocar aqui, ó, getter, setter. Ou, a gente abreviar, get e set. Métodos get são métodos que a gente vai utilizar normalmente, tá, para consultar informação. Então, para buscar uma informação e trazer para o front-end. E métodos set ou setters são métodos que a gente vai utilizar normalmente para mandar uma informação para ser processada. Tá ok? Ou quando for mandar uma informação para o banco, enfim. Porém, tá, esse padrão aqui de get e de set, a gente sempre utiliza no início, né, dos nomes dos métodos. Então, por exemplo, vou criar um método para gravar cliente. Então, o gravar, ele vai mandar uma informação para o banco. Então, seria set grava cliente. Seria uma função mais ou menos dessa forma, né? Set grava cliente. Então, teria que colocar o tipo aqui também, né? Public set grava cliente. E aqui os parâmetros, né? As informações que eu preciso receber como parâmetro de entrada para que aqui dentro ele processe essas informações. Porém, aqui no Laravel a gente não vai precisar colocar esses indicadores aqui de get e set. Ele já tem um padrão de nomenclatura de métodos, tá ok? Então, por exemplo, um método para listar informações que a gente vai precisar colocar lá na nossa view de listagem de categorias. Já tem um método, né, uma nomenclatura padrão do Laravel para isso, que é o método index, por exemplo. Tá? Então, se eu chamo o método index, eu posso utilizar ele para listar essas categorias. Então, ele vai fazer uma consulta no banco de todas as categorias, né, de todos os registros na tabela categorias, vai chamar a view, que é essa view aqui que a gente está vendo agora, e vai enviar para essa view um objeto com todas as categorias já encapsuladas ali, né, dentro desse objeto. E dentro dessa view eu só vou fazer um loop para percorrer esse objeto e listar aqui todas as informações contidas dentro desse objeto. Tá ok? Então, para a demonstração, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa categoria controller aqui, ó. Deixa eu fechar ela. Não vou salvar. Vou apagar aqui a categoria controller. Dar um delete. Remover ela. Apagou. Vou abrir aqui de novo o terminal. Vou dar algumas setinhas para cima aqui, ó. Opa, para baixo agora. Vendas, cliente, categoria controller. Vendas, categoria controller. E vou dar aqui na frente, ó, um "-r". O que é esse "-r"? É de resources. Para o Laravel, se eu adiciono esse comando aqui, ele já entende que tem que criar para mim todos os métodos padrões que ele utiliza, tá? O método index, o método update, que é utilizado para atualizar a informação, né? O método create, que é para criar uma informação, o método delete, drop lá, que é para apagar uma informação. Então já vai ver todos os métodos criados, eu só preciso depois implementar eles, tá? Então vou dar um enter aqui. Ó, ele criou aqui nosso arquivo, categoria controller. Vou abrir ele aqui agora. Olha a diferença. Vou fechar isso aqui. Ele já veio aqui com um comentário e tal. E o método index criado. Eu só preciso implementar ele agora. Veio com o método create implementado. Criado, só preciso implementar. Método store. Método show. Método edit. Método update. E método destroy, que é o método para apagar ali uma informação. Então vou fazer o seguinte, eu vou apagar esses comentários aqui para ficar mais clean nosso código. Não são necessários, tá? Pelo menos por enquanto. Tá ok, vou apagar aqui também.
edit. Show. Agora temos os métodos aqui limpos. Para aproveitar já que eu já limpei esses camaradas aqui, eu vou copiar todos esses métodos aqui que já foram criados. Dá um Ctrl C neles, tá? Copiar só os métodos. A classe aqui deixa do jeito que tá? Senão a gente vai duplicar as classes e vai dar problema. E vou colar isso dentro do cliente controller, aqui no meio. Vou apagar esse comentário, vou dar um Ctrl V, um Ctrl S para salvar. Vou no produto controller, apago o comentário, Ctrl V, salva. E venda controller, apago, Ctrl V, salva. Perfeito. Agora aqui em categorias controller eu vou explicar para que vai servir cada model, tá? Então aqui, ó, o método index, desculpa, eu falei para que vai servir cada model, para que vai servir cada método. O método index, tá? Tipo, todos aqui vão ser públicos porque a gente vai acessar eles de fora da aplicação, né? De fora da própria classe aqui. Então, lá dentro da view, a gente vai chamar a rota vai chamar esses métodos aqui, tá? E às vezes dentro de uma view a gente já pode chamar direto um método aqui de dentro dessa classe categoria controller também. Então eles vão ser todos públicos. Se eu tiver algum método mais específico, por exemplo, atualiza estoque, atualiza financeiro, aí sim eu posso criar um método privado aqui dentro, tá? Onde somente um método dentro da própria classe vai poder chamar esse método privado. Tá certo? Perfeito. Então aqui, ó, método index. Esse método index, ele vai servir para listagem de registros e enviar para view. Ou chamar a view e enviar esses dados lá para view. Então ele vai chamar essa view com esses dados já carregados dentro da view. Tá certo? E o método create. Esse cara aqui, ele vai servir para carregar o formulário de cadastro de informação. Então a função dele vai ser o quê? Só chamar o formulário para criar um registro, tá? O create. A finalidade dele é essa. Então o que ele vai fazer? Ele vai chamar aquela view que a gente criou lá de... Deixa eu só minimizar aqui o database. Ó, categoria, nós estamos mexendo com categoria controller, né? Então esse cara create, ele vai chamar essa view aqui, ó, novo blade, novo.blade.php, que é um formulário, tá? Então a finalidade desse cara aqui vai ser chamar aquela view. Se caso eu precisar enviar alguma informação lá para dentro, por exemplo, quando eu for cadastrar um produto, ele vai chamar esse método aqui, vai chamar a view novo da pasta produtos. Porém, lá no novo de produtos, eu vou precisar listar as categorias. Então esse cara aqui, o create, ele antes de chamar a view, ele vai carregar, ele vai fazer uma busca no banco, na tabela categorias, vai carregar todas essas categorias dentro de um objeto e vai enviar esse objeto lá para a view também, para quando ele chamar a tela de criar um novo produto, ele já ter a opção de listar as categorias que estão disponíveis ali para vincular aquele produto, tá certo? Então, create é somente isso, ó, vai chamada da view para cadastro de um novo registro. Essa é a finalidade do create. O store. O método store, ele vai gravar as informações que essa view aqui conter. Então vamos lá. Digamos que eu cliquei no botão lá de cadastrar uma nova categoria. Então ele vai chamar esse método create. O create vai chamar a view e vai carregar ali para o usuário na tela do usuário a view, né, o front-end. Essa telinha aqui, ó, categoria /novo. Então cliquei no botão novo, né, vou criar um botão novo ali, cliquei no novo, ele vai carregar esse cara aqui, vai chamar essa view aqui para nós. Beleza. O usuário digitou alguma coisa aqui no formulário, clicou em OK ou clicou em gravar, tá? Vai enviar esse formulário, aí vai ser chamado esse método store. Esse método store, ele vai receber como parâmetro um objeto que já está sendo instanciado aqui pela classe request. O que é esse request? Ele pega todas as informações que estão sendo enviadas do formulário, tá certo? Então aqui, ó, eu vou estar enviando esse input aqui, esse inputzinho de texto, né? Essas informações aqui. Então ele vai pegar essas informações, vai identificar pelo identificador ali daquele input, né, pelo name que a gente vai dar para ele,
e vai atribuir tudo isso para esse cara aqui, ó, para essa variável que ele vai transformar isso em objeto, né? Aqui o que está acontecendo, tá? A gente viu lá que em orientação a objeto, para a gente instanciar um objeto, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma variável qualquer, né? Recebendo a sintaxe new e o nome da classe. Então, basicamente, seria isso aqui, ó. Isso aqui eu estou fazendo nessa passagem de parâmetro, tá? Só que sem... é uma forma diferente. Então, o que ele está fazendo? Ele está instanciando um objeto, tá ok? Da classe request. Então, se eu abrir esse arquivo aqui, ó, request, aqui dentro vão ter todos os métodos, todas as implementações que estão disponíveis aqui dentro dessa classe também, tá? Ele extende aqui dessa classe e implementa ainda funções de outras classes. E olha a quantidade de métodos que tem aqui dentro desse cara, tá? Muita coisa. Então, assim, para entender cada coisa aqui, ó, e veja que isso aqui é um método que chama um método. Isso aqui é um método que chama um método. Isso aqui é um método que chama um método. A gente não precisa entender, fazer engenharia reversa disso aqui para entender tudo isso. Basta dar uma estudadinha lá na documentação do Laravel que ele vai explicar tudo, para que serve cada coisinha, tá? Cada método ali dentro de uma classe. Então, se você quiser entender melhor como funciona, é só dar uma lida nesse código aqui de 790 linhas e depois abrir cada um desses outros arquivos aqui também, que estão sendo implementados dentro daquela classe, ó. Então esse aqui, por exemplo, ó, tem mais umas quase 2.000 linhas aí. Quase não, tem mais de 2.000 linhas aí também, que estão sendo implementadas dentro daquele arquivo também, tá? Então, assim, não há necessidade de entender todos esses arquivos aqui. Eu vou explicar para vocês como que funciona a implementação, a passagem de parâmetros, cada coisinha aqui dentro, tá ok? Então, beleza. O que a gente precisa entender agora? Esse cara aqui, essa variável, está sendo instanciada por essa classe. Então, ele se tornou um objeto, tá ok? Então, aqui dentro dessa classe, esse cara aqui vai ser um objeto que está sendo recebido, e dentro desse objeto vai estar contido tudo que foi enviado aqui do formulário. Nesse caso aqui só vai ter esse cara aqui, né? Esse inputzinho aqui que foi enviado, tá? Então, e qual que é a finalidade desse método store? Além de receber esses dados do formulário, aqui ele vai, ó, receber os dados do formulário através de um objeto, e também nós vamos implementar esse método para gravar os dados recebidos no banco de dados, na tabela especificada pela module, certo? Então aqui nós vamos utilizar a module também para fazer a gravação dos dados no banco. A gente vai ter que trazer as funções da module, tá? De categoria para esse controller aqui. E dentro desse método, o que a gente vai fazer? Vai pegar os dados que estão sendo enviados aqui do formulário, estão chegando através desse objeto, e vamos gravar esses dados dentro do banco utilizando os superpoderes da module, tá ok? A gente vai precisar depois importá-la aqui dentro. Perfeito. Show. Para que serve esse método show? O show ele vai servir para quando a gente quiser visualizar as informações de um registro. Então, digamos que eu tenho lá 40 categorias cadastradas. Eu quero visualizar as informações de uma categoria. Se eu clicar no botão lá, visualizar, ele vai carregar os dados daquela categoria para mim num formulário, certo? Então, é como se ele viesse para cá, para essa tela aqui, com os dados já armazenados dentro do input. E aí, esse cara ele vai precisar de um parâmetro, o ID, a chave daquele registro. Então, se eu recebi a chave, né, aqui nesse método show, qual que é a finalidade dele? Ele vai fazer um filtro no banco, na tabela, né, responsável aqui pelo controller, buscar o registro que tem esse ID e vai enviar isso para view, responsável por apresentar essas informações para o usuário, tá ok? Então o método show, ele filtra um registro só, tá? Um registro no banco e
apresenta os dados, na verdade não é apresenta, né? E envia para uma view. E aí essa view vai apresentar esses dados para o usuário, certo? Nem sempre a gente vai utilizar esse show aqui, mas às vezes precisa. O método edit, basicamente ele faz a mesma coisa que o show. Por isso que eu digo, nem sempre a gente utiliza o show. No nosso caso a gente vai utilizar o edit, tá? É a mesma coisa, ele vai filtrar um registro no banco e vai enviar esses dados para uma view. Porém, esse cara aqui, ele vai enviar esses registros para uma view, igual aqui, no nosso caso um formulário, permitindo que o usuário altere essas informações. Então, se eu clicar lá, por exemplo, tem 50 categorias, cliquei no botão de editar de uma categoria, ele vai chamar esse método aqui, esse método vai filtrar essa categoria pelo ID, vai buscar todos os dados daquela categoria, vai encapsular isso dentro de um objeto, vai chamar uma view e vai enviar esse objeto para essa view também. E lá dentro da view, eu vou pegar todos os dados e colocar em cada inputzinho ali, de acordo com os campos, de acordo com as colunas ali. No caso aqui de categoria, só tem uma coluna, né, que é a coluna nome. Então, esse campo nome, o valor contido dentro do campo nome, vai lá para o input nome. E aí o usuário vai poder manipular aquele dado, vai poder alterar, vai poder apagar, vai poder inserir uma nova informação e gravar, tá certo? Então, basicamente é isso aqui que ele faz também. Filtra um registro no banco e envia para uma view. Update. Esse update ele é uma continuidade do edit. O edit, ele busca a informação, manda para o formulário. Assim como o store. O store, ele é uma continuação do create, tá? Então, o create, ele chama o formulário em branco. Eu cliquei no botão gravar, aí ele chama o store. Aqui no edit é a mesma coisa. O edit, ele chama um formulário, porém não é em branco. Ele vai chamar um formulário com informações, de acordo com o ID aqui, né? E o update, ele vai gravar as informações do formulário que foi chamado pelo edit. Tá certo? Então, cliquei em editar, o edit chama o formulário. Aí eu cliquei no botão gravar daquele formulário que eu atualizei ali as informações. Aí ele vai chamar o método update. O que o método update vai fazer? Ele vai gravar os dados. Então, basicamente isso aqui, ó. O que aconteceu ali no store vai acontecer no update também. Tá? Recebe os dados do formulário. Vou colocar uma vírgula aqui. Enviados. Recebe dados do formulário. Vou colocar aqui entre parênteses. Gerado pelo método edit. Então, vai receber os dados do formulário. Esse formulário ele foi gerado pelo método edit através de um objeto. Que esse objeto aqui também. Ó. Tá? Então, quando eu clicar lá em gravar, ele vai fazer o mesmo procedimento aqui do store. Ele vai enviar os dados, vai encapsular esses dados dentro aqui de um objeto. Tá? E também pode ser enviado aqui o ID, né, o ID daquele registro. Se bem que eu posso pegar o ID do registro aqui pelo request também. Tá? Mas tem aqui disponível para ser enviado o ID. Para que esse ID? Para eu filtrar o registro novamente no banco e gravar essas informações novas dentro daquele registro. Tá? Então ele vai receber os dados do formulário gerados pelo método edit e vai colocar os dados em um objeto. Tá, receber os dados do formulário gerado pelo método edit através de um objeto. Através desse objeto request aqui. E grava os dados recebidos no banco de dados, na tabela especificada pela moda. Então ele vai gravar novamente esses dados na tabela. Os novos dados ou os mesmos dados, né, dependendo do que o usuário alterou ali. Tá certo? Então ele é basicamente a mesma coisa do store, porém o store ele vai gravar um novo registro. O update ele vai atualizar as informações de um registro já existente. Ele não vai gerar um novo registro. Tá? E o destroy, aqui, ele vai ser responsável por apagar um registro do banco. O que eu vou fazer? Eu vou mandar aqui para ele um ID da informação que eu quero apagar e ele vai apagar a informação de acordo com o ID enviado. Tá? Então, apagar registro do banco de dados filtrado pelo ID. Tá, esse filtrado pelo ID, colocar apagar registro, abre e fecha parênteses, né? Apagar registro filtrado pelo ID do banco de dados.
Então, eu mandei aqui o ID que eu quero apagar, né, da informação que o ID do registro, a chave primária do registro que eu quero apagar. Esse destroy vai se encarregar de apagar essas informações. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode criar um método, por exemplo, show delete, show destroy, é um métodozinho só para filtrar um registro. O que eu normalmente faço, tá? Quando eu vou apagar um registro, eu pego aquele registro, filtro ele e apresento esses dados numa view e pergunto para o usuário: você confirma que quer eliminar os dados, né, esses dados aqui da tela? Então eu apresento para o usuário os dados na tela ali para ele confirmar se quer apagar. Aí sim, ele clicou no OK lá, no excluir, deletar, aí sim ele chama o método destroy e aqui os dados são apagados sem confirmação, só são eliminados mesmo da tela, tá certo? Então, basicamente é isso que a gente vai implementar aqui no nosso controller de categorias. E depois a gente vai replicar isso para todas as outras tabelas também, tá certo?